As formas, aferências da ideia. A forma é uma inquietude do ponto. Quando você toca sobre o papel a ponta de uma esferográfica, você sempre iniciará pelo ponto, e o ponto se tornará traço. O ponto não teria sentido permanecer para sempre como ponto. Ele só tem uma utilidade quando ele se desdobra em traço. O que são as formas? São aferências da ideia. Aferências são vias, ok? Como, por exemplo, as inervações são aferências do cérebro, e o cérebro, aferência da mente. E uma coisa não se confunde com a outra. Veja que as formas trabalham segundo a consciência universal, a inteligência divina, sob a tutela de um sistema de compensação. Por exemplo, se para uma consciência X ela determina que você deve ser mais conhecedor do que expressivo, possa que a forma ou formato físico venha ineficiente para um trabalho mais tático ou tátil. E você venha com uma absurda e esponjosa intelectualidade ou captação, uma mente aberta. Mas que o corpo não venha de acordo, porque é sistema de compensação baseado no equilíbrio universal, porque apesar do aparente caos, tudo é ordem, é tudo uma programação para dar certo. Por trás do caos, o cosmo sustenta o caos. Caos é o que está acontecendo dentro do seio do cosmos, como, por exemplo, a existência está acontecendo dentro do seio da vida. Vida é uma coisa, existência é outra. Existência vem de existir ou insistir fora. Fora do quê? Fora da vida. É a própria existência. Então, por que acontece essa justeza? E realmente a justiça. Por exemplo, você vem muito inteligente ou aberto à inteligência, vai acontecer de isso ser equiparado. Por exemplo, algo muito moderno geralmente é desajustado, o funcionamento é mais complicado. Para consertar a manutenção é bem mais complicada e cara, porque é um sistema bem mais complexo, então não é um sistema básico, como o sistema básico de saúde. Você vai lá, você resolve desde um cravo no pé até extirpar de você um tumor. É tudo muito prático. Mas você, por exemplo, ir numa clínica, com, vamos dizer, com um preço bem mais elevado, possa que não te resolvam tão rapidamente. Mas a sensação que te dá por eu estou pagando vai ser mais rápido. Nem sempre. Porque quanto mais complexa é uma coisa, mais complicado é e às vezes ineficaz. Então, o que acontece quando você vem com predisposição a entender melhor o processo da existência? A natureza vai equiparar porque é o seguinte: se você vir com 2 acréscimos, você vai se envolver, se solver numa ideia de que eu sou perfeito, de que eu sou completo. E ficaria engessado numa linha de conforto imaginária. Isso sim é imaginação.
né? Os seus títulos, os seus nomes, tudo mais. Então a natureza equipara para você poder depender do seu irmão que é parte de você lá fora, senão você vai esquecer suas partes. Então, por exemplo, um ser muito inteligente aqui na Terra. Geralmente ele vem inclusive com a genitália. A genitália não deformada, mas vem menos avantajada. Olha só, isso nunca foi dito antes. E é isso que é os tabus de escola esotérica, tradições, né? A própria ciência não estuda a fundo isso. Então, se eu vim para criar mentalmente, a genitália vem menor. Por quê? Porque não é a intenção da natureza que você venha, você que é você, esse projeto vem apenas para procriar ou para satisfazer desejos. Também a questão da beleza, Wagner Borges até falou alguma coisa que foi mal entendida até certo ponto no meu grupo, que acharam até que poderia ser uma arbitrariedade dele de dizer que vir rico e bonito seria um risco para a sua evolução. A gente vê isso nos fatos. Por exemplo, uma moça muito linda, ela pode fazer uso da sua imagem, da sua beleza, como aquele que, por exemplo, que fala bem ajustado, né, pelo léxico, né, ele articula e coloca, entre aspas, bem uma palavra pelo um padrão social de o que é bem e mal na hora da expressão. Por outro lado, ele vai ter essa articulação e possa que não tenha captação, porque ele pode usar da linguagem e não do entendimento. Porque toda a linguagem dele, ele está pegando o entendimento de terceiros, terceirizado. Como a mocinha bela e o homem atlético, ele pode fazer uso dos conceitos de sociedade que padronizou beleza e feiura, bem e mal, erro e acerto. Então, é produto segundo demanda, e é assim que trabalha a influência. A influência trabalha com fluência, você tem que ter fluência. É preciso um canal para a água fluir, senão a água estancaria lá na fonte, nem sairia de lá. Então as formas são muito interessantes, tá? Por exemplo, a pessoa que não veio para mostrar, para trabalho proativo, ela vai vir necessariamente por uma organização equilibrante da natureza, vir com uma estatura menor, porque a sua missão de vida, a sua prioridade, segundo a escolha que é só monádica, e você só é o efeito ali, operando, de compartilhar ideias, de transformar a coisa, a problemática humana, de uma forma mais filosófica e não proativa. Tem aqueles daí que vão pegar essa ideia e vão agir. Terão que ter força física, energia para exercer. Então sempre tem o projetista e o executor. Ok? Por isso que a gente vê essa gama de tanta diversidade, de desigualdade. Na verdade não é uma desigualdade, é um efeito equilibrante, equiparador. E a gente não entendendo o processo, a gente vê, né, como injusteza da própria natureza. E não é assim que acontece para quem busca chegar lá na fonte, na causa de tudo isso que acontece aqui diante de nós, como se apresenta. Nós conhecemos a teoria dos táttvas, e os táttvas são representados por formas geométricas. Por exemplo, Prithvi, que representa o elemento terra, quadrado. Apas, que representa a água física, né? Isso são espíritos desses elementos, como nós temos nosso espírito e somos humanos, ok? E como o animal tem a alma grupo, né? O gênio, ou Buda daquele reino, o vegetal e o mineral também. Então esses táttvas são espíritos desses, como se fossem Budas desses, essência. Passamos para Tejas. Tejas representa o triângulo, geralmente vermelho,
cada cor rubra do fogo. Mas nem todo fogo é vermelho. Há chama azul. Até tem propagandas, vou fazer uma piada hilária agora. Se tem a chama azul, é Liquigás, ok? Então, é o seguinte, e temos também o Vayu, que é representado pelo círculo perfeito, e a caixa, o elipse, né, o ovo. Vou continuar na parte 2.